que a gente passou nesse mandato. Assim que o meu pai assumiu em 2013, começou muito a onda em cima do Instituto Nascituro, do nosso querido amigo Bassuma, e a gente começou a criar um movimento suprapartidário, sem a parte política no envolvimento mesmo do Brasil inteiro com os colegas contra o aborto. E esse posicionamento do meu pai foi extremamente, colocar assim, extremamente, prejudicou ele em todos os sentidos. Por quê? A Câmara não o respeitou, colegas aproveitaram disso para fazer palanque contra, nessa moda, nesse sensacionalismo das mulheres feministas, né, que o corpo é da gente. Então criou-se um movimento contra interno dentro da Câmara, fora. A gente conseguiu reativar o Comitê Brasil Sem Aborto aqui do estado de São Paulo. Nós conseguimos também, meu pai fez um projeto que eu acho que vale a pena se pensar todos os colegas, colocar isso na prática, a maternidade de risco. O que ele queria dizer com isso? Ele queria que o governo e as instituições dessem a oportunidade e o amparo às mulheres que estavam querendo abortar, ou por uma questão de necessidade, ou por uma questão até da própria sociedade. Às vezes aquela mulher não é apoiada pelos pais. Então a gente fez vários estudos, existem muitas pessoas que são obrigadas e até pressionadas a abortar. A nossa querida Elba Ramalho, que é uma madrinha desse movimento, ela nos ensinou muito e ajudou muito nesse processo. Então eu acho que também valeria a pena a bancada, se Deus quiser, espírita, fazerem projetos, fazerem valer a pena e fazer a lei valer em cima de situações que vai contra isso. É isso. Bom, eu falo não como jurista que sou, mas falo como cidadão, falo como espírita, que a nossa luta deve ser a favor da vida. Porque falamos muito em aborto, mas vamos defender a vida em todos os sentidos. Porque hoje se fala muito na ecologia, no ambiente, e destruição da vida. E o planeta está atravessando esse momento dramático, com todos os fenômenos teratológicos, acidentes. A gente nota que parece a natureza está reagindo de modo pelo seu desrespeito, que todos nós, infelizmente, de alguma forma participamos. E essa é a bandeira do André Trigueiro, a meu ver, é um grande brasileiro, um grande radialista, que luta por uma causa muito nobre, porque todos nós temos essa problemática da água, do desperdício, e isso faz parte dessa situação que foi criada por nós mesmos. Daí a gente precisa muito cuidado quando vai emitir um pensamento crítico, porque nós estamos também envolvidos na questão. A partir do lixo, de tudo o que ocorre com o nosso dia a dia. Mas voltando à questão do judiciário, realmente está havendo aquelas chamadas atrapalhadas jurídicas, e a ponto de não saber quem é que resolve, como resolve, e a forma também como são eleitos, como são colocados lá no Supremo, o caminho utilizado. Pessoas que nunca foram juízes, né? Não têm nenhuma experiência judiciária e, de repente, vira ministro. E indicado por um político que, mais tarde, vai ter que julgar esse político. Em que situação? Se ele tem uma dívida inicial pelo cargo que está ocupando, né? Então a gente está vendo essa coisa que não dá para continuar desse jeito. Nós temos que posicionar nesse sentido, trabalhar na tribuna nesse sentido, de que os poderes têm que ser autônomos, responsáveis, competentes. E parece que há uma incompetência no sentido jurídico, quer dizer, pessoas não qualificadas para um cargo como ministro do Supremo Tribunal.
alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu fui a uma casa espírita, né? Estava acontecendo lá uma palestra, não me lembro qual que era a temática da palestra, mas estava lá o nosso irmão palestrando, e na saída do centro espírita, na calçada, tinha duas pessoas entregando lá o santinho, por assim dizer. O palestrante era candidato à política, né? Durante a palestra dele, no interior da casa espírita, ele em nenhum momento tratou de política ou falou que era candidato, né, a algum cargo eletivo. Vê-lo ao lado de fora, né? E quando a gente conversa sobre o tema, alguns dos nossos irmãos dirigentes espíritas se colocam contra, inclusive, de uma atuação como essa, né? Então, a questão que eu queria trazer para vocês é: qual que é a postura do dirigente espírita, né, em permitir ou não a política intramuros da casa espírita? Vamos lá. Funcionou, né? André, isso me faz lembrar um pouquinho o início de como meu pai entrou na política, né? Em 78, quando eu tinha 8 anos, aqui eu estou entregando minha idade, mas eu faço mal, ele fundou o Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, né, e o grupo que estava com ele, em uma reunião, decidiu, né, que precisava ter um representante político, que foi o meu pai. Nem todos os centros de São José dos Campos deram abertura, né? Como também, atualmente, né, meu assessor é o Rui, que trabalha comigo há muito tempo, trabalhou com meu pai. Ele foi presidente, né, de uma das casas que meu pai fundou por 18 anos. É um grande líder espírita em São José dos Campos, que também alguns centros não nos dão abertura. Mas a abertura que a gente pede e os centros espíritas que nos dão, justamente é essa que você falou. Da porta para fora, né, uma panfletagem, né, dentro nunca comenta, né, o Rui sempre presente em suas palestras, ele também não comenta, que vendo o Rui me vê, né, já fica um negócio meio automático, mas ele não vai nem com a camiseta? Nem com a camiseta, nem com a camiseta. E aí a gente tem essas aberturas que é isso que a gente espera, né? O Miguel também na sua apresentação falou que a gente não quer um palanque, né? A gente não quer um palanque, a gente quer que o político, a gente está exercendo um cargo e que as pessoas que frequentam os centros, os dirigentes, as pessoas que trabalham, também reconheçam que o nosso trabalho, ela parte do princípio, a política é servir, é fazer o bem. Isso que a gente tem, isso que o meu pai ensinou, isso que a gente carrega. E o máximo que a gente tem é uma abertura para falar sobre trabalhos, né? Política diretamente nunca tivemos, é assim que a gente quer conduzir, mas que os espíritas possam ver que a gente precisa realmente aumentar a representatividade para até a gente ter um remédio, né? Uma resposta para a primeira pergunta, de ter posicionamento, saber o que a classe que a gente defende quer e que a gente possa representar isso. Marcos? Dar um jogo de corpo aqui no Fernando, para ficar no microfone, para eu conseguir olhar para vocês aqui. Em primeiro lugar, gente, explicar, o telefone celular é meu bloco de notas, tá? Eu preciso anotar as coisas aqui, ao invés de escrever, eu não estou brincando no Zap Zap. Dentro da casa espírita, nunca. Aliás, isso está no livro do André Luiz, Conduta Espírita, não fazer da tribuna da casa espírita palanque político. Ponto. Fora da casa espírita é imprescindível, gente. É imprescindível, porque nós temos absoluta certeza de que a cada um será dado segundo suas obras. De que prestaremos conta dos talentos que nos foram confiados. Então nós estamos lá na casa espírita trabalhando, ou estamos na creche, no asilo que nós fundamos, e os nossos irmãos reencarnados no planeta Terra, que têm mandato, que têm cargo público, estão lá nomeando assessores, fraudando licitações, roubando dinheiro que iria para a saúde, que iria para a distribuição de água, para o tratamento de esgoto, para a moradia, para o transporte coletivo decente, e nós estamos trabalhando na casa espírita. E eles estão lá, cevando os currais eleitorais, e em véspera de eleição, é só colher o que eles plantaram materialmente lá. E nós vamos divulgar o nosso trabalho aonde? Onde nós somos conhecidos? Quem conhece o que nós estamos fazendo?
Então nós precisamos dessa ajuda. Eu repito, nunca dentro da casa espírita, jamais. O André Luiz já disse isso pela mediunidade do Chico. Agora, nós temos que dar notícia onde... O espírita não está lá no departamento de água fraudando a licitação. Ao contrário, eu era presidente da CPI da água em Ribeirão Preto, que levou à cadeia o diretor da empresa e toda a diretoria de uma gigante do saneamento básico no Brasil, que é a AEGEA, que tem ação em Bolsa de Valores, que assinou o pacto na ONU, Pacto Global Anticorrupção, e foram lá em Ribeirão Preto subornar diretor para poder assaltar a cidade. E aí enquadrar essa pessoa não é fácil. Não é fácil. Porque eles fazem assim: os nossos advogados recomendaram nós ficarmos em silêncio porque nós estamos em processo de delação premiada. Aí para provocar, às vezes a gente tem que fazer isso, né? Eu disse assim, mas na hora de roubar vocês também ficaram em silêncio? Na hora de combinar o roubo, não, né? Falaram. Bom, nós não estamos lá assaltando o departamento de água, de trânsito, para poder fazer dinheiro e comprar apoio parlamentar para se perpetuar no poder. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando na Casa Espírita, nós somos membros do grupo de oradores da União das Sociedades Espíritas, preparando as palestras, preparando os estudos. E onde nós vamos divulgar o nosso trabalho? Vou repetir pela terceira vez e encerrar. Dentro da Casa Espírita, nunca. Mas fora é dever cívico. Deixa eu falar alguma coisa também. É o seguinte, está ocorrendo no meu filho, por exemplo, a questão do clientelismo. O gabinete de alguns parlamentares municipais faz muito clientelismo. É emprego, é saúde, é isso, aquilo, e não é essa a missão do legislador. Então se elege sempre com a clientela, de quebrar galho aqui, quebrar galho ali, interferir aqui, interferir ali, deturpando completamente a função do legislador. Então, na sua plataforma, na sua apresentação, ele já deixa bem claro esse fator, que não vai, de forma alguma, tratar dessa questão. Vai estar com o pensamento voltado para a coletividade, e não para o seu grupo, para o seu curral eleitoral. Trabalhar para a coletividade, como o deputado federal tem que trabalhar para o país, e não para o seu povo, a sua região, pelos seus eleitores, que é o que está acontecendo praticamente com toda a composição dos nossos políticos, né? Então é isso também, a questão de personalizar a coisa, né? Procura o deputado que ele faz isso, faz aquilo. E não é essa a missão do deputado, do vereador, do senador, quebrar galho de família, de emprego, de hospital, internação. É isso que está ocorrendo, cada um tratando de si, cada um cuidando do seu curral eleitoral, e não interessa mais, ele precisa ser reeleito de qualquer jeito. E outra coisa também que chama muita atenção, gente, com todo respeito ao nosso irmão Tiririca, né, ali está um sinal de protesto, porque ele mesmo já disse que não tem informação para poder legislar. Claro que eles têm assessoria jurídica, que ele passa a ideia e o jurista vai colocar aquilo em termos técnicos. Mas, de forma alguma, a gente vê que é um protesto, como no passado se elegia o bode cheiroso, o jacaré lá do Rio de Janeiro, o cacareco, não é? Porque são votos de protesto. Outra coisa também é a abstenção, né? Eu acho que nós não devemos deixar de votar, temos que votar, porque quem não vota não pode reclamar, não pode falar nada, não é cidadão, né? Questão do voto obrigatório, eu acho que para o nosso país ainda é necessário, porque ainda não há uma mentalidade de cidadania, de responsabilidade. Se deixar abstenção, todo mundo vai para a praia, vai passear, mas não quer nem saber de eleição. Então eu acho que ainda é necessário ser obrigatório, ainda.
Dario, nessa questão de como é que os dirigentes espíritas devem tratar da política intramuros da Casa Espírita, no seu entendimento? No meu entendimento, se eu for num centro espírita e perguntar para aqueles 30, 40, 50, ou 500 ou 1000, para quem ele votou nas últimas eleições, poucos são os que lembram para quem votou, a federal ou estadual. Eu, no meu conceito, na Casa Espírita, chegar lá, nós candidatos ou outros candidatos que cheguem e expliquem o que é, o que vem a ser a responsabilidade de um espírita nas eleições, que o poder dele é o voto, e muitas vezes, não, eu não gosto. Explicar, esclarecer dentro de uma casa espírita, eu acho positivo. Por quê? Porque o espírita que renega a política, ele não pode reclamar da política. Porque o espírita que não abre para ter conhecimento da política e ou votar em branco ou não votar, ele vai ser administrado, vai ser cuidado por quem votou e por quem gosta de política. Então está abrindo mão do seu conceito de colocar lá dentro quem ele realmente possa votar, cuidar e ajudar. E hoje eu digo mais, os espíritas no Brasil, nós somos em 30 milhões. 15 milhões de espíritas que realmente são espíritas que frequentam e 15 milhões daqueles que se dizem católicos vai 2 vezes por ano na igreja e 4 vezes por mês no centro espírita tomar passe. E vejam bem, nas últimas eleições, Dilma teve aproximadamente um pouco mais de 51 milhões de votos. O Aécio Neves teve 50. Nós espíritas temos a condição de elegermos um presidente. Porque se 5 milhões dos espíritas votassem, na vez de votassem para Dilma, votassem para o Aécio, seria um outro presidente. 15 milhões mais ainda 30, vejam bem o tamanho, a quantidade. Então, esse deslocamento dos votos dos espíritas tem a capacidade de eleger um presidente da República e nós ainda não temos essa consciência, a força que nós temos. Hoje nós temos ainda, vamos dizer, entre aspas, o caso do aborto. Ele só foi aprovado como crime devido à bancada evangélica. Poucos eram os espíritas que estavam lá. E hoje nós estamos correndo atrás para ajudar com que essa nova regra, essa nova fórmula, essa PEC, porque a Constituição do Brasil ela é imensa, eu acho que nós deveríamos pensar em mudar a Constituição do país, que caiba numa folha A4, como é a Constituição americana, para que nós possamos ter uma condição melhor nesse país. Acho que sim, nós devemos falar, explicar dentro das casas espíritas o que é uma eleição, como é que aquelas pessoas que estão lá frequentam podem fazer. Sim, por outro lado, não fazer campanha política dentro do centro. Agora, chegar, explicar e passar para os frequentadores e para os espíritas a responsabilidade que eles têm em votar no país, eu acho que é muito importante. Um detalhe que eu ia falar e acabei esquecendo. Por exemplo, o Edson é vereador em Santo André. E na Semana Espírita, nós chamamos aqui o senhor Edson Sardana. Por que não chamar o vereador Edson Sardana? Porque até assim, porque naquele momento ele já era uma autoridade constituída. Antes sim, não poderia falar assim, vamos chamar aqui o candidato a vereador fulano de tal. Mas uma vez eleito para o cargo, como prefeito, nós vamos chamar o prefeito, chamar o senhor fulano de tal. Quem é ele? É o prefeito, mas não pode falar porque é política. Não tem nada, é o senhor prefeito de Santo André, de São Paulo. Ali nós estamos chamando de autoridade. Mas chegaram ao ponto de dizer assim, não chama o vereador, chama o Edson, a pessoa, o espírita. Ele ficou assim um pouco chateado e falou, poxa, mas eu estou aqui representando a Câmara Municipal numa solenidade, num evento, uma Semana Espírita. Por que não chamar o vereador fulano? Se tiver aqui uma pessoa, um deputado, para participar da mesa, nós não vamos falar assim, agora nós vamos ouvir o deputado fulano e tal. Mas ele é deputado, ele está deputado. Então eu não vejo nenhum escrúpulo, nenhuma falha nesse sentido. Não poder chegar nesse exagero também, não é?
Eu vou falar com uma visão de uma jovem, não tão jovem, eu tenho 35 anos. Eu sou mãe de um menino de 9 anos. Mas é um ponto que eu sempre fiquei me perguntando. Porque, como sabem, né, meu avô, da política e tudo mais, a gente sempre fez esse trabalho. Meu avô dava as palestras no interior, em São Paulo. E época eleitoral, fora tinha a sua equipe, com a vanguarda fechadinha, para ler em casa. A gente sempre respeitou muito a doutrina, tudo certo. Mas eu nunca entendi, na realidade, eu sou espírita, mas não me envolvo com política. Ah, eu sou espírita, igual seu avô, mas não me envolvo com a política. Aí eu ficava perguntando, por que ele não se envolve? De qualquer maneira, até que o voto dele seja branco ou nulo, ele contribui para que a política esteja do jeito que está. Ele não contribui em nenhum momento para que haja uma mudança efetiva ou valer o voto dele, né? Qualquer que seja o político, ou não espírita, ou o próprio espírita de repente votou no evangélico, no ateu, não sei. Mas ele perde o direito dele de exercer a cidadania dele e de cobrar quem ele colocou lá, de acompanhar quem ele colocou lá. Está sendo isso. Exato. Eu acho extremamente importante falar dentro dos centros espíritas, sim, a conscientização da participação do cidadão dentro da política, cidadão brasileiro, vou até além da parte espírita, né? E claro que não nas palestras, né, respeitando a doutrina, não no momento do passe, nada disso. Um ponto aqui e outro que eu estou aqui pensando, vou colocar também. Acho que a nossa timidez dentro da política, acho que atrapalha um pouco, porque eu estou aqui pensando e parando para pensar. Acabei de conhecer pessoas que eu não sabia que estavam na política, pessoas que fazem o seu trabalho, fazem a diferença voltada no seu âmbito, e eu fiquei imaginando, se a gente tivesse se unido há pelo menos uns 4 ou 12 anos atrás, 8 anos atrás, cada um na sua instância, com as suas ideias, imagina o movimento que a gente tinha feito para o mesmo ideal. Um exemplo que ele citou aqui, o aborto, eu sei que todos têm a luta a favor da vida, como disse o nosso lindo Miguel Sardano. Imagina qual movimento hoje teria dentro do estado de São Paulo, com os seus vereadores, com os seus estaduais, e o movimento que a gente já estaria fazendo na nossa nação. Então, acho que de se pensar num todo, não só na propaganda política, não só voltar no espírita, mas essa junção também, né, dos nossos colegas em prol. É isso. Paulinha, o Victor Hugo diz que é impressionante a força que uma ideia tem quando o seu tempo chegou. Então a gente percebe que agora esse momento é um momento novo que está nascendo, né? Eu fui contemplado, André, pelo final da fala do Dario e da Paulinha, que fizeram uma distinção clara entre falar de política na casa espírita e fazer campanha eleitoral dentro da casa espírita. É importante distinguir bastante isso, não é? Como é importante distinguir política, às vezes a pessoa usa o termo política para querer dizer outra coisa. Não. A Petrobras quase quebrou. Aí eu ouvi assim, você viu? Política, né? Não, não é política. A gente precisa aprender a dar nomes. Empreguismo é empreguismo. Corrupção é corrupção. Política é cuidar da sociedade. E está em pleno acordo com o tripé espírita, que o André falou na apresentação inicial, de filosofia. Então, importantíssimo fazer essa distinção. Falar de política na casa espírita está dentro dos princípios basilares da doutrina espírita, inclusive, mas campanha eleitoral não. O nosso próximo comentário, para dar oportunidade, né, aos integrantes da mesa de exporem as suas ideias, tem a ver com essa última questão colocada, que é a questão da política no centro espírita. Quer dizer, a política no sentido geral da palavra, abrangente. Se nós olharmos a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, nós estaremos ali defrontando com todos os princípios espíritas para o melhor convívio social, não é? Desde o respeito a Deus, ao cidadão, quer dizer, ao próximo, a
legislação, ao aperfeiçoamento da legislação, a justiça, a natureza, quer dizer, tudo contido na terceira parte do Livro dos Espíritos. Todavia, isso passa às vezes desapercebido no dia a dia do centro espírita, porque não se dá ênfase que ali tem uma proposta de natureza política para a nossa civilização, não é? Então, é uma questão que nós gostaríamos, inclusive, de ouvir os integrantes da mesa, quer dizer, como conscientizar o meio espírita que ele é um ser político e que tudo que nós fazemos tem um sentido político, inclusive dentro do centro espírita. Então, essa é uma questão básica. E aí a coerência com as leis morais do Livro dos Espíritos é que provavelmente nos oferecerá parâmetros para melhor analisarmos os contextos em que nós estamos inserindo na sociedade, né? Inclusive na visão do mundo político brasileiro, não é? E aí eu me preocupo muito com isso hoje em dia, porque eu acompanho as redes sociais, acompanho as pesquisas de opinião pública e fico estarrecido, muitas vezes, com manifestação de espíritas e que completamente incoerentes com as leis morais do Livro dos Espíritos. Então eu gostaria de ouvir os integrantes da mesa a sugestão, as suas ideias, como que nós podemos conscientizar o espírita que ele é um cidadão e que ele deve ter uma ação consciente no contexto da sociedade, ele faz parte da sociedade. Quer dizer, e aí nós lembramos de Herculano Pires, é um grande vulto espírita paulista, que ao fazer um comentário sobre a vida de Paulo de Tarso, o apóstolo, ele chama a atenção que Paulo sobre separar o negócio e a política dentro dos seus afazeres. Agora, ele estava se referindo ao negócio como o intercâmbio financeiro e muitas atividades, né, que existe também essas tentativas, né, dentro ou em volta do movimento espírita. Mas ele estava se referindo a Paulo, que ele não se submeteu às injunções políticas determinantes do Sinédrio. Então ele contrariou aquela lei que impedia, na verdade, a compreensão e a prática da nova visão de Paulo sobre os ensinos de Jesus. Então, esse foi o comentário, né, de Herculano Pires sobre Paulo. Então, são questões que nós precisamos hoje abordar no seio do movimento espírita, senão, de repente, nós estaremos sendo completamente ignorados ou marginalizados no contexto da sociedade, eu diria, uma frase popular, perdendo o bonde da história. Eu acho, César, que a gente tem que fazer isso diuturnamente, o tempo todo, não só em épocas de eleição. Temos que fazer isso permanentemente. André, a gente vai poder falar? Sim. Sim, daqui a pouco a gente abre para as perguntas de vocês. Perfeita a colocação do Miguel, tem que ser permanente. Esse dia aqui é marcante, essa ação toda, né, já é o segundo encontro, alerta, não está cheio aqui, mas sei que muitas pessoas estão acompanhando, e só de acompanhar já sabe que isso é imprescindível para que a gente possa levar a política para dentro do centro e para os espíritas. Nós tivemos duas ações em São José dos Campos, que a gente levou o ex-prefeito Emanuel Fernandes, quando ele era prefeito em São José dos Campos. Eu não sei se falando esse nome muitas pessoas conhecem, mas foi um prefeito muito ético, muito honesto que São José dos Campos teve. Fez a diferença para a nossa cidade, tem um nome muito forte ainda, depois de 16 anos sem cargo público ainda, muitas pessoas em São José Paulo, a gente levou ele para dentro do Centro Espírita para falar de cidadania. Posteriormente também tivemos abertura para falar de cidadania e falar um pouco do trabalho que nós desempenhamos na Câmara Municipal. E essa proximidade que a Paulinha falou, da pessoa saber que tem um representante ético,
Particularmente, nós temos 15 anos de vida pública, somos ficha limpa, não temos nenhum problema na justiça, e é muito bacana, é muito interessante que você aproxime das casas, que também quem está lá dentro sabe quem procurar, né? Ações como o Papa mostrando a integridade, o Dário, que não é político ainda, não entrou com cargo, mas também como empresário mostra seriedade no que faz, o Sardano e Santo André também uma posição correta. É isso que a gente tem que mostrar, não podemos ter medo de achar que a gente vai votar naquele nosso companheiro, que ele vai andar na contramão. A gente tem que acreditar porque ele já mostra que faz as coisas certas. Então, esse é o caminho para que a gente possa mudar um pouco esse contexto. César, muito feliz de novo a sua colocação, retomando. Nós reencarnamos em sociedade, então leis morais, o César coloca, espíritas nas mídias sociais, com comportamentos, falas, posicionamentos em completo desacordo com as leis morais. Meu Deus, nós reencarnamos em sociedade. De novo, lei de sociedade. Tem como revogar a lei de sociedade? Não. Se não tem como revogar a lei de sociedade, e há uma razão profunda para isso, Deus não é bobo, a gente que é, né? Está lá, porque a gente aprende com os que estão à nossa frente e ajudamos quem está um passinho para trás. Então reencarnamos em sociedade porque nem todos nós temos todos os caracteres. Tá bom. Então é preferível viver numa sociedade organizada ou desorganizada? Organizada. E quem está organizando a sociedade? Os políticos, ou deveriam estar organizando a sociedade. Muitas vezes estão desorganizando. Desorganizando tanto que lá no terceiro setor a gente não está dando conta. Porque quem está tomando as decisões de quantos milhões vão para o fundo eleitoral, que o Dario falou, e quantos milhões vão para a educação, são os políticos. Mas, Papa, eu não gosto de política partidária. Tudo bem. Você concorda que a educação é a base de tudo? Concordo. Como é que está o plano municipal de educação da sua cidade? Como é que está o Conselho Municipal de Educação da sua cidade? Que é uma instância que a Constituição de 88 dá para a população dizer aos políticos o que eles têm que fazer. Nossa, Papa, eu nem sei o que é Conselho Municipal de Educação. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Cada um gosta de uma coisa aqui no planeta Terra. Vamos cuidar da cidade no tema que a gente gosta mais, da arte. E eu vejo alguns espíritas também, César, defendendo a volta à ditadura militar. Você vai fazer o que com a lei de liberdade que está lá no livro dos Espíritos? Ele não estava falando só de liberdade de crença, ele estava falando de lei de liberdade. A nossa democracia é imperfeita, ela precisa ser aperfeiçoada? É evidente que sim. Mas não alguém nos tutelar o que devemos e não devemos fazer. Sustentabilidade, Papa, virou carne de vaca. Agora tudo é sustentabilidade. É nada. Quer ver como é que não é? O que é sustentabilidade? É o seguinte. É lícito o ser humano usar os recursos naturais para viver e produzir. Os recursos naturais, aliás. É lícito ao ser humano. Aliás, está lá na Gênese, o perispírito é composto dos elementos naturais do planeta onde ele vai reencarnar. Não é isso? Então, se nós continuarmos destruindo o meio ambiente, diz o André Trigueiro, bem lembrado pelo Sardano, já a gente está impossibilitando o espírito humano de reencarnar no planeta Terra, porque ele vai compor o seu perispírito do quê? Então, é lícito usar os recursos naturais para viver e produzir? É. Mas nós estamos predando. Nós não estamos usando, a gente está predando. A natureza não está dando conta de repor a nossa atitude consumista. Gente, a lei de conservação é a melhor aula de sustentabilidade que eu já tive na vida. Está lá. Então as leis morais, elas são um roteiro político de vida em sociedade. Está tudo lá. Nós precisamos estudar, como faz o nosso Divaldo, até hoje, repete. Estamos estudando o livro dos Espíritos até hoje. As leis morais são um roteiro de vida em sociedade, uma sociedade organizada e justa. Eu acho que, a nível de sociedade, eu traria a responsabilidade que os espíritas têm com a sociedade e não ficarem omissos. Porque a partir do momento que nós somos omissos, volto a repetir,
nós somos administrados e conduzidos por aqueles que gostam de política. Esclarecer os espíritas que eles têm uma ferramenta muito forte, que é o voto, que muitas vezes ele não faz jus dessa ferramenta. A arma dele é o voto. E muitas vezes ele não entende isso. Acha que só simplesmente ir no centro espírita, fazer ali as suas orações, tomar seus passes, ir embora, e não ter a responsabilidade de poder entender que um vereador de uma cidade, que um deputado estadual, que um federal, as leis que eles propõem vão conduzir a vida dele. Os vereadores de São Paulo aumentaram drasticamente o imposto predial. Mogi das Cruzes, Guarulhos, um absurdo. Então, esta representatividade, sendo ela também por inclusão dos espíritas, de votarem em espíritas, eles poderão cobrar a quem eles votaram. E se eles não votarem em determinados candidatos espíritas, que eles possam também cobrar e deixar a revelia, que bem eles estarão fazendo para o país, para a nação onde eles encarnaram. Então eles não podem ser omissos. Eu falo no sentido de conscientizar. Como é que nós vamos conscientizar? Explicando, falando nos centros espíritas, explicando a condução deles, explicando o que política Jesus fez. Jesus andava a 40 graus, andava de chinelo, às vezes descalço, de Cafarnaum a outras cidades, levando a mensagem do Pai, explicando para aquelas população, reunia pessoas, subia no monte e falava para toda aquela população entenderem que tem uma nova vida, que tem um novo plano de saúde, de moral. O que Jesus está fazendo? Política. Essa é a conscientização que eu acho que nós temos que levar para os centros espíritas, para as casas espíritas, para que as pessoas entendam. Porque amanhã ou depois não poderão reclamar da situação do país. Ah, mas está ruim, não sei o que lá. Mas você votou em quem? Ah, eu nem lembro. Caramba. Então, essa é a hora. Eu acho que não é por acaso que nós estamos todos aqui. Nós temos uma força e devemos buscar essa força para melhorar a saúde, a educação no país, a segurança, mudar as leis desse país. As leis têm que ser mudadas de cima para baixo, que a maior parte delas, as que mais nos atingem, são leis federais. Como leis que nós precisamos mudar na segurança, é proibir essas saidinhas de Natal, de Dia das Mães, de Dia do Tio, de Carnaval. Nós temos que proibir tudo isso aí. É um absurdo. Aquela menina matou o pai e a mãe, sai Dia das Mães, ela está na rua. Quer dizer, é esses tipos de coisa que nós temos que buscar. E conscientizar os espíritas para que eles votem em espíritas que pelo menos contenham uma condução dos seus cargos eletivos com a consciência da doutrina espírita, das leis morais. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que fazer daqui para frente. Aí entra também a política carcerária, que também está nesse contexto, porque... Entra tudo, sabe? Coisas absurdas. Dei só um exemplo, nós temos que buscar vários exemplos para nós diminuirmos. Nós vamos melhorar a segurança do país, mudando as leis carcerárias. Também transformar as penitenciárias em escola, porque hoje são escolas do crime, né? Sim, com certeza. Não faz debate o assunto, mas faz parte do pacote. Verdade. Paulinha? Eu acho que nós temos as redes sociais, uma potência que a gente deveria estar usando desde agora, fazer um movimento muito forte com isso, acho extremamente importante, até para dar continuidade para os nossos próximos encontros. E também acho que seria válido, talvez, uma sugestão, pensar em algum seminário do grupo, indo, de repente, começando pelas cidades que já têm representantes parlamentares, né? Poderia ser isso até começar a pegar um corpo, um seminário, uma palestra, né? Poderíamos chamar também pessoas de fora, sentar a política para tentar também quebrar um pouco esse negócio. Ah, eles querem fazer política, até começar a pegar um corpo de uma conscientização e chamar as pessoas. Eu acho que a partir do momento que todos os espíritas e simpatizantes
começarem a participar, eles vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos passar agora para as perguntas. André, só deixa um pontinho rápido. Deixa eu só dar um recadinho rápido. Lembrando, a Paulinha falou uma coisa muito importante. Esse evento está sendo transmitido, então quase todo mundo aqui provavelmente tem Facebook. Então entra lá na Vivência Espírita. Aliás, pedir um aplauso para os nossos irmãos da Vivência Espírita. Para poder colocar no ar isso, para que mais pessoas vejam. Então, por favor, entrem na página da Vivência Espírita, curtam, entrem na página Espíritas na Política, curtam e compartilhem esse vídeo, né? Que certamente, embora aqui nós temos um grupo reduzido, ao longo dos próximos dias, muitas pessoas podem e devem ter acesso a isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Por gentileza, Marcos. Não, só porque foi falado de política carcerária, nós temos um amigo desembargador no Rio Grande do Sul, que ele é presidente da Associação Jurídico Espírita lá. E ele preside uma ONG que cuida de egressos do sistema penitenciário. A média brasileira de reincidência de quem sai de uma penitenciária, a média é 80%. Já os assistidos pela ONG dele é 20%. Isso está acontecendo, não é milagre, ele não faz milagre nenhum. Ele trata o ser humano como ser humano. Ele inverte essa estatística, só 20% volta a reincidir. Quer dizer, o Estado que deveria estar fazendo isso não está. Mas a gente prova que o ser humano tem essa natureza que pode mudar sim. Nós temos que prestar atenção nisso. Todo mundo que vier fazer pergunta, eu vou pedir para vir até aqui, até por conta da câmera e por conta do áudio também, senão as pessoas que estão nos acompanhando pela internet não vão conseguir acompanhar. Né? Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Paulinha, obrigada. Eu sou Luciene Cunha e represento uma fatia de arte no Espiritismo. Rama Cria Produções produz desde 1992, levando teatro e cinema, como o nosso amigo aqui, pelo Brasil. Eu estou encantada, porque eu acho que eu também faço política, porque eu faço arte, né? E eu sei muito bem o que vocês estão sentindo com relação às casas e ao movimento, porque é exatamente como o artista se sente na hora de divulgar o trabalho espírita. Tanto como vocês, que agora estou encantada, e conhecendo vocês, eu preciso entender melhor como colaborar para que a gente possa prosperar os políticos os espíritas dentro da política. Por que eu me sinto como vocês? Porque a arte, ela sempre foi muito distanciada. O espírita achava que ele não podia divulgar um espetáculo do Chico Xavier, porque não podia. Só que dentro de um teatro, você vai levar o espírita e o não espírita. É muito mais fácil você levar um vizinho que não é espírita para o teatro, para o cinema, do que ir para uma palestra. Então, o meu trabalho, eu já levei mais de 3 milhões de espectadores desde 92 até aqui. Eu posso dizer para vocês que dentro do teatro eu levei evangélicos, cristãos, todo mundo. E eu falava sobre renúncia, por exemplo, uma obra do Chico. E eles assistiam e ficavam encantados. E a partir dali começavam até a perceber que o espiritismo não era um bicho de 7 cabeças. E eu sentia muita dificuldade no início da minha carreira em 92, porque foi uma opção fazer teatro espírita por ser espírita, porque eu não tinha nenhum apoio das casas, era proibido falar. E hoje não é mais. Graças a Deus, visto o nosso lar, meu pai é diretor de um filme chamado Joel, uma 23º andar, foi um cult, foi uma revolução do cinema. É política isso? É política também. Eu acho que você tem que agregar quem não é espírita para tentar ter uma visão e nos ajudar. Eu acho, Paulinha, o que você falou é ótimo. As casas espíritas precisam ter um ponto de apoio, que é o jovem. Eu conheço muitas casas espíritas que não têm jovens. Se a gente não traz o jovem, não tem revolução. É ele quem faz a nova política. Nós fazemos a nossa parte. Eu conheci uma casa lá no Brasil, onde é situada agora a USE, que ela foi definhando porque não tinha jovens. Eles foram envelhecendo e morreu. Hoje é a USE, graças a Deus, né?
Então, o que precisa na casa? Ter rede social, sim. Tem casa que não tem nem telefone. Tem casa que a gente não consegue falar porque não tem rede social. Gente, nós estamos numa outra era. A era da divulgação tem que estar na palma da mão. Se a gente quer mudar isso na política, a gente tem que mudar os nossos dirigentes. Não é mudar. Não é intervir no que a gente propõe sobre o espiritismo. É mudar e tentar trazer para nós uma nova forma de divulgação. Se não pode dentro da casa, concordo. Então, vamos fazer através de rede social, vamos trazer o jovem, vamos trazer os nossos filhos, tios, netos, o vizinho. Porque se a gente não trouxer eles com atividade, com música, com a forma de dizer de Jesus, ele não vem, a linguagem deles, eles não vêm. A minha filha tem 10 anos, eu a levo no Perseverança, onde eu vou. E ela ama, porque ela tem música. Ela fala, nossa, aqui é o maior barato, a gente canta e tudo. É a linguagem deles. E isso a gente precisa entender, que as casas precisam ter essa mudança tecnológica. Para a gente ter o quê? Precisa ter teatro, sim, precisa ter poesia, precisa ter música. Porque é assim que a gente atinge. Tem que ter joguinhos eletrônicos. Então é isso. Desculpa, eu me estendo, né? Mas eu quero colaborar e eu gostaria de entender assim, como eu posso votar? Em quem posso votar? Como é que vai estar uma plataforma? A gente vai entender isso dentro do grupo? É isso que eu queria saber para poder colaborar também nos meus espetáculos. Obrigada, gente. Eu vou... André, posso fazer uma colocação? André, vamos fazer. Sim, pois não. A vida me deu a graça de conhecer essas duas pessoas através do seu Oceano, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e consideração. E hoje, pelos três, eu tenho uma grande gratidão. Eu acho que a gente veio com uma ideia louca, eles compraram imediatamente, vestiram a camisa, colocaram o dinheiro do bolso deles para levar a cultura e o espiritismo no Dia dos Espíritas aqui no Teatro Municipal no ano de 2016. E foi muito legal para quem pôde participar, porque a ideia sempre era tirar a parte política. Só para vocês entenderem um pouco, quando meu avô criou o Dia do Espírita, era para começar a fazer esse movimento da participação do espírita dentro da política. E então aí a gente queria sempre quebrar, porque desde que ele fez isso, ele sempre fazia sessões solenes, fazia alguns eventos e ficava, o Calvo está fazendo alguma coisa na parte espírita, o Calvo ficou isso. E quando meu pai assumiu, a gente queria quebrar um pouco disso, para tentar fazer essa participação e essa junção. E assim, o melhor dos 4 anos foi o espetáculo que a gente fez no teatro. Acho que comprou uma ideia excelente. E também vale de se pensar o que o espírita pode participar dentro da cultura. Ela falou uma coisa interessante, eu sou casada com... Meu marido não é protestante, mas a família inteira dele é. Então eu sofri muito no começo do casamento, hoje eu estou com 10 anos e ele já aceita bastante. E ele foi assistir um espetáculo, uma comédia Além da Vida, e ele saiu impressionado. E até hoje ele quer falar de espiritismo comigo. Então isso para mim faz um bem, no meu lar. Porque o meu filho faz evangelização e é uma guerra familiar. Porque minha sogra acha que eu tenho que levar ele no cultinho e eu levo ele na evangelização. E o meu marido entendeu e na minha casa ficou um assunto leve. Então é importante a política, a cultura dentro do espiritismo e a gente fazer todas as interligações. Até porque os dois levam para a parte social. E cabe aqui nesse momento fazer uma homenagem a Renato Prieto, que há anos vem lutando. É um grande herói, um grande batalhador da divulgação da doutrina espírita através do teatro. Verdade. Uma salva de palmas para ele. Bom dia a todos, meu nome é Rosângela Rascazzi, sou empreendedora cívica, empresarial, social e política. E a minha pergunta é à nossa amada Paula. Paula, você me imagina o quanto eu estou feliz por você estar compondo a mesa. E um bom dia também a todos que estão compondo, mas em especial a ela, por esse diferencial. Como economista, nós sabemos que nas casas espíritas, uma avaliação, não é uma crítica, mas existe muita a gestão da umbigolatria. Só se olha umbigo. Mas a minha pergunta vai ser bem objetiva. Paulo, e o machismo no espiritismo, hein?
República agora? Não, eu posso responder até. Primeiras perguntas no discurso. Foi direcionado para você, né? Então pode responder. Eu acho que o machismo é cultural, né? E do mesmo jeito que a política encontra essa barreira das mulheres, eu acho que o espiritismo também tem. Não por maldade, eu acho que é uma questão cultural mesmo, porque, por exemplo, meu avô foi dirigente do centro espírita, ele passou por um colega dele e agora toca lá a Dona Irailde, até que é uma mulher, uma senhora. E acho que também tem que ser um movimento das mulheres para isso. Eu também vejo mais os homens tomarem partidos dirigentes, né? Então também falta um pouco da iniciativa da mulher. É isso, eu acho que é isso. Obrigada, viu? Bom dia a todos, eu sou Yolanda de Guarulhos e quero realmente parabenizar todos vocês, tá? Muito legal. Só que é o seguinte, a questão do aborto, gente. Por que não trabalhar na prevenção? Gente, vamos, né? Eu não vi ninguém aqui citar a prevenção, né? Nem a Paula, né, Paula? Então, gente, prevenção antes de tudo. Por que não trabalhar nisso? Nós estamos aí com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Como é que está? O que foi isso? O que foi isso? Falta de quê? Prevenção. Né? Então vamos trabalhar na prevenção. Tem que começar nas escolas. Exatamente. Alguém citou aí da questão da educação. Educação envolve tudo em segurança, saúde, né? E assim sucessivamente. E a questão agora da política dentro dos centros, sim. Eu acredito que sim, sem partido. Tá? Dá para se falar em política, porque a nossa vida é política, mas a gente não pode esquecer que antes de sermos políticos, nós somos seres humanos. Né? E aí não importa se o camarada é do PT, do PSP, da onde for, primeiro vai contar o ser humano. Tá bom, gente? Então, os políticos que estão aí, já com as cadeiras, vamos trabalhar a prevenção aí do aborto. Obrigada. Bom dia, Yolanda. Obrigado pela pergunta. Não teve muito tempo de falar, né, do aborto, mas você pegou num ponto que eu acho muito importante. A prevenção, né, eu lendo sobre o país Angola é um país que ano após ano vai diminuindo o caso